Noite, tudo bom com você? Eu tô ótima! Deu uma Limpando a garganta cochiladinha, aqui. acordei, ó a cara inchada que Ai, mas não tem estamos. coisa melhor que tirar um cochilo no domingo à Ai, tarde, né? verdade. Dei uma cochiladinha, ai que delícia. Aí acordei e tava até com preguiça. Daqui a pouco eu já entro no clima já. Isso, devagarzinho, isso. A coisa vai pegando fogo. Uhum. A coisa vai pegando fogo. Bom, gente, para quem não conhece, a nossa sexóloga aqui de Maringá, famosa, toda linda, maravilhosa, é Tudo por Eliane. conta da Thalita, esse linda e Ah, tá. maravilhosa. É a Eliane, que ela é tudo de bom. Fala um pouquinho mais de você aí para as minhas seguidoras. Acho que tem bastante gente nova, as pessoas que ainda não te conhecem. Aham, então, eu sou psicóloga e sexóloga há quase 30 anos, apesar de não parecer, Uma princesa, gente. Ela tem um corpão. mas A eu língua açúcar trabalho. passa longe, viu? Porque ela é percentual de gordura, ela é percentual de gordura abaixo de 10. Ô, sonho! Um Então, pouquinho da eu gordura trabalho. que tem é dos vinhos que você toma, mais nada. Aham. Eu acho que amanhã eu começo junto com vocês aí. Vamos fazer o desafio do açúcar? Açúcar zero. Então, eu trabalho com adultos, não faço um trabalho de reeducação sexual. O que que é isso? É um trabalho onde a gente fala de sexualidade, né? Daquelas informações que nós não tivemos, nem na Mas é só infância, nem problema, na né, Eliane? adolescência. A E que maioria é problema, né? porque a falta de educação gera os problemas. É a falta de informação, falta de Sim. conhecimento, né? E aí a gente não sabe, a gente se angustia, às vezes a gente faz coisas que não gostaria, acaba ofendendo o par, né? E aí as pessoas começam a sofrer diante do prazer sexual que era para ser tão bom, tão maravilhoso e sempre para unir o casal, né? E aí começa a aparecer os problemas, mas aí é tudo falta realmente de conhecimento. Então eu tô aí nessa luta né, Essa digamos, nesse luta. trabalho, nesse desafio de trabalhar com os adultos, porque é muito fácil falar assim, educação sexual para os adolescentes. Parece uma coisa assim, que deve fazer, claro, mas é tão mais fácil falar que os adolescentes é que precisam, né? E aí, quando a gente se Verdade. depara com uma disfunção lá na cama, aí a ficha cai, né? Por que que tá sofrendo? Ô, Então, Eliane, mas o que passa ah, também é que acontece que nós tivemos uma criação com muitos tabus, né? Muitos tabus. Agora tá tudo mais muitos. liberal, tem internet pra gente fazer buscas das coisas que a gente tem curiosidade. Antigamente a gente perguntava pra mãe, o pai, e aí ia deles de querer responder ou não e com a verdade, né? Muitas Uhum. vezes, pela criação, pelo constrangimento, eles inventavam uma história ali e ficava até a gente ficar mais velho, né? É. E aí a E aí coisa. criou-se esse problema, esse bloqueio da gente ter de falar sobre esses assuntos de sexo, de sexualidade, porque muita gente. Eu falo de uma maneira muito tranquila, mas eu conheço, assim, muitas pessoas que, meu Deus, jamais, jamais, É. jamais, jamais. E é tão interessante a gente observar isso, Thalita, porque tem muitos casais casados há anos que têm a liberdade de transar, mas não têm a liberdade de conversar sobre esse assunto. Existe um Uhum. paredão a hora que Tô precisa trocando meus falar filtros aqui. sobre. Sim. Isso. Esses filtros não dá para pôr em mim também? Eu não sei. Ah, você tá linda. Hoje que eu tô uma bagaceira. Tô achando um filtro bonito aqui. Pra eu ficar Isso. bonita igual você. Eu, Você melhorou. eu adoro brincar com os filtros Eu também. também. Sem ring light é ruim. E aí hoje eu não fiquei com vontade de montar ele, que eu desmontei pra levar na casa da minha mãe. Dá um trabalhinho, né? Tá, já é um vai e vem, né? É, daí Então, tá lá. a gente estava falando dos Ó, a casais, moça, né? a menina disse assim, ó, Valéria, fui criada com minha mãe falando que, se masturbação era. Continua a frase ali pra gente entender, que eu não entendi nada. Então, minha mãe não falava nada de sexo, assim, era um tabu muito grande na nossa família, assim, nunca ficou falando abertamente. Falava umas coisas muito cabulosas, que se os meninos relassem no seio da gente, o seio caía.
coisa, né? De mãe, mas Crescia nunca pelo falou. na mão. Então aqueles mitos. Então eu nunca tive, pra te falar a verdade, eu nunca tive uma educação sexual para falar, ai, minha mãe foi super clara comigo em todos os aspectos. Não, minha mãe não foi. Muito pelo contrário. Ela, Mas o que ela pôde mascarar o tempo que ela pôde, ela fez, entendeu? porque se acreditava muito que se tirava a inocência da criança ou do adolescente falando de sexualidade. E, na Uhum. verdade, não tira a inocência, tira, na verdade, a ignorância, né? A ignorância. E Porque aquilo que o a gente conhecimento. sabe, a gente não questiona nunca mais, né? Exatamente, porque aquilo, o conhecimento sexual, ele tranquiliza, né? Você deixa de ter aquela curiosidade ali de ficar tentando ouvir conversa de outros e por aí vai, né? Na verdade, aquilo faz muito bem. Inclusive, a gente tem pesquisas, é uma pesquisa americana que mostra que adolescentes que tiveram educação sexual, que tiveram a oportunidade de falar com os pais, né, sobre o assunto, eles iniciaram a vida sexual bem mais tarde que Mais tarde. aqueles que não nada ouviram sobre Porque não dentro de tinham casa. curiosidade, né? Não tinham Exatamente, a curiosidade. curiosidade que levava mais para frente, né? Assim, Verdade. mais Muito rapidamente a querer saber como é que era, como é que eram as coisas, né? verdade. Então, na minha casa foi tudo desse jeito aí, tudo o contrário, minha mãe não falava nada. Então, sempre cresci com todos os tabus possíveis e imagináveis, mas foi a forma que ela entendeu de nos proteger, de nos poupar de alguma coisa. Foi Sim, assim que ela foi criada, então vida que segue. Eu, se tivesse exato. filhos, conversaria com eles numa boa sobre tudo, sem pudor, porque já são novos tempos, né? Gente, se tiverem perguntas, vocês podem fazer pra gente, né, Eliane? Algumas perguntas as seguidoras mandaram lá na enquete que a Eliane criou. E teve algumas que, se vocês quiserem e tiverem dúvidas, pode mandar para nós, né? Isso, Eu vou começar com uma aqui, tá? Porque senão a tá. gente, ó, senão a gente começa a falar aqui, e aí dá o tempo, não termina de. Sempre acontece isso, a gente precisa de mais de uma hora, né? Um tempinho aí. E depois se sigam a Eliane, porque ela posta muita coisa legal, ela posta uns vídeos muito engraçados. Gente, o Instagram dela é extremamente descontraído, é divertido. Sigam lá que vocês vão dar muita risada. Tem o Máximo, né? Tem o O máximo. Máximo, gente, parece. Ai, meu Deus, não fala esse nome que eu lembro daquele Máximo do filme. Você assistiu? Eu O assisti o 365 dias? 365 dias. Que é uma Assisti. porcaria de filme, a história é uma palhaçada, uma coisa nada a ver. Mas, gente, o que que é aquele homem? Ele está até com ciúme, porque eu tô só olhando as stories dele todo dia, minha filha do céu. Que é aquele italiano? Socorro, O pelo amor filme de Deus. pode não ter sido bom, mas Não, aquele o filme, italiano o enredo, visualmente é tudo de meu bom. Deus do céu. Se não fosse ele, com certeza, nos primeiros 20 minutos de filme, a gente desliga e passa para outro. Porque ele, com certeza, roubou a cena de tudo. Gente, se vocês não assistiram, assistam, porque dá uma apimentada na relação. Eu não vou dizer aqui em casa, porque eu tô nos meus dias de chuva e ainda não comemoramos o Dia dos Namorados. Mas, gente, as cenas são extremamente picantes. Ai, dá um. Fala a verdade, Eliane, dá um gás, não dá? Dá, e na verdade aquilo dá uma boa mexida, porque é o tempo inteiro um jogo de sedução, né? E uma sedução, assim, Caras loucas. Não dá pra um acreditar que jogo aquilo de ali é encenado. poder, né? Mas aquele filme merece uma análise bem mais profunda, Thalita. Se a gente puder marcar uma live só falando daquele filme, vale a pena, viu? Gente, aquele Porque filme. tem bastante coisa É, ali pra gente conversar sobre. é um pouco é machista, É machista, é dominador, mas ao mesmo tempo é envolvente. Ai, não é, sei, aquele emaranhado ali. Bom, é que ele traz muita coisa da nossa educação, digamos assim, da nossa cultura, né? Tem essa uhum. coisa da submissão da mulher. Os primeiros 15 minutos, para mim, foi um horror. Porque ver aquela mulher lá fazendo sexo oral nele, no patrão, né? E ainda mostrar que estava gostando, né? Eu acho que isso é denegrir muito a figura feminina, Feminina, sabe? sim.
Então, mas eu continuei assistindo o filme porque eu vi que muita gente estava comentando. Eu falei, não, alguma coisa a mais tem que Ah, eu dar fui aí. até o fim. O Luiz tava roncando. Sim, E aí aquele cara foi envolvendo. O Renato, o filme se chama 365 Dias. Que o enredo é um mafioso italiano que busca uma mulher que ele viu nos sonhos, enquanto ele estava em coma, lá num período da vida dele. Passados 5 anos, ele encontrou essa mulher no aeroporto, a mulher dos sonhos que ele via lá, enquanto ele estava em coma. E ele raptou essa mulher e deu a ela 365 dias para se apaixonar por ele, mas assim, sem estupro, no caso, ele quis seduzi-la, ele ficou enchendo ela de presentes, era um mafioso da Sicília, era um cara da Sicília, era um cara muito envolvido, muito envolvente, muito bem, como é que eu vou dizer? Financeiramente, um cara muito bem sucedido. E a mulher foi se apaixonando por é ele. óbvio que não precisou dos 365 dias, né? Não, não Nas duas precisou dos primeiras 365 dias. semanas. Eu, com o homem daquele, uma semana, eu não consigo ser muito forte para aquilo, não, Não, pela você misericórdia. e qualquer mulher, né? Porque aquele jogo de poder e de sedução, né? Foi O homem é um grande. gato, tem 1,90 m, a mulher nem é lá aquelas coisas assim. É bonita, Mas mas não vamos é. falar de Vamos pompoarismo? falar. Deixa o filme da gente falar outro dia, né? Isso! E a gente coloca umas cenas aí. Então vamos lá. O que é exatamente pompoar? Manda aí E pra mulherada. tá, então, na verdade, o pompoarismo, né, é uma palavra mais popular que as pessoas conhecem, é a ginástica íntima, né? Ginástica íntima. Nada mais é que uma musculação para trabalhar a força, né, e os músculos de toda essa parte mais íntima. E na verdade não é só para mulher como muito se pensa, né? E que se divulga muito. É tanto para mulher como para homem. E daí Para tem homem suas também? para homem também. Nós já vamos chegar lá nas funções para o Minha homem. nossa. Tá. Mas, primeiramente falando, é para trabalhar todo o assoalho pélvico da mulher. O que é assoalho pélvico? São todo o conjunto de músculos e ligamentos que a mulher tem nessa região aqui do quadril como um todo. Toda a parte interna. Para sustentar a bexiga, para sustentar o útero, para não cair, entendeu? Só que eu, como Vamos ver as psicóloga, unhas. as unhas Ai, para que comemorar linda! para comemorar o orgulho gay desse mês de junho. Que Eu legal! optei o mês todo ficar com as unhas no arco-íris, a diversidade. Eita! Que legal, adorei. Então vamos lá. Obrigada. Então, eu passo para os meus pacientes, né, os exercícios que é primeiramente para ter uma consciência corporal, ou seja, a gente lembra da mão, a gente lembra do rosto, mas muitas vezes as mulheres esquecem que tem um sexo, uma vagina aqui embaixo, ou seja, só lembra na hora de transar. Então, a bichinha fica esquecidinha aqui muito tempo. Entendi. Tá? Aham. Então, a primeira coisa o primeiro objetivo que eu passo desse exercício é para consciência corporal. Por quê? Né? Porque a mulher, de uma maneira geral, ela sempre foi orientada a ficar de perninha cruzada quando senta, caminhar também, tem que, né, cuidar das perninhas. E sempre, na verdade, a vulva tá ali meio que comprimidinha. Ela nunca está leve, Solta. livre, solta. E isso tem uma mensagem, né, dupla aí, né, que é ela ficar fechada, né? Então, sem abri-la, né, sem fazer com que ela busque uma liberdade a mais para dar prazer. Então, a Uhum. primeira coisa é essa consciência corporal de que tem um sexo e ela tem que lembrar disso, até para ela lembrar mais vezes e se interessar, porque sexo, antes de começar aqui embaixo, ele começa na cabeça. Então, primeira coisa, pensar sobre. Um segundo momento é o quê? Que quando você pensa, você desperta. Quando você faz essa ginástica íntima, que o que é a ginástica íntima? É apertar o músculo vaginal e soltar. Então, imagine que você está com vontade de urinar, Thalita, agora.
Começamos a nossa live. Você vai E sair para fazer deu à xixi? vontade. Hum. Você não vai sair daqui. Você vai ficar fazendo o quê? Segurando, né? Você vai Eu faço segurar e muito isso nos Estados Unidos. Só que não pode, tá? Eu só tô dando como exemplo para a gente entender como é que faz o exercício. Então, Hum. na verdade, é apertar o músculo íntimo e soltar, né? Aquela piscadinha que a gente dá lá embaixo, né? E solta. Quando, na verdade, nada mais é que uma contração íntima. Quando a Sim. gente contrai ali com o intuito de contrair a vagina, né, contrai também toda a musculatura anal. Por quê? Porque o músculo anal é muito próximo do músculo vaginal. Então, você contrai a musculatura vaginal e automaticamente a musculatura ali anal também faz esse movimento assim, né, ó, de ir para dentro e soltar, né? Tranquilo. Na E, verdade, está trabalhando toda essa musculatura íntima. É só para as pessoas entenderem, porque às vezes querem contrair e aí contrai o bumbum também, e aí fala, ah, tô fazendo errado. Não, não tá fazendo errado. É porque tudo muito próximo vai contrair tudo ao mesmo tempo. e a frequência desses exercícios aí? Como Então, que assim, funciona? o que é o ideal? Né? É fazer umas 20 vezes, né? Hum. Pela manhã, umas 20 vezes no período da tarde ou noite, dá um intervalo aí. Então, É esse em torno de exercício, 40 a 50 vezes por dia fazer a contração. a contração, Hum. exatamente, que nada mais é que apertar o músculo íntimo e soltar. É só isso. Aperta e solta. Viu que quando a gente aperta, a gente já lembra do sexo? Aconteceu Uhum. isso com você? Sim. Isso, né? Porque é o mesmo músculo usado nas relações. Algum tempo. Se tiver a constância de um exercício, é a melhor coisa da vida. Eu tenho uma amiga que domina a arte Exatamente. do pompoarismo e diz que é um borogodó do negócio. Por quê? Porque na verdade, ó, imagine que a minha mão fosse a minha vagina, ó. Tá. Contrai, solta, contrai, solta. Depois de 20 vezes, como é que a minha mão vai estar? Ela vai estar toda vermelha e quente. Por quê? Porque esse movimento mecânico de contrair e soltar, na verdade, tá chamando sangue nessa região. E aí vai circular mais sangue aqui. Então, o Certo. sangue, ele na verdade nutre, né, essa região, ou seja, nutre a vagina, nutre os órgãos íntimos, tornando, né, mais sensível, ou seja, com mais possibilidade de sentir prazer. Sim. Porque lembrando que assim como o homem precisa um pênis cheio de sangue para ter uma relação, uma penetração, a mulher também, para estar pronta para o sexo, ou seja, para ela se excitar, ela precisa também se encher de sangue. Primeiramente, vamos só para imaginar lá no clitóris, mas toda a parte interna dos órgãos internos também precisam estar circulando um fluxo maior de sangue. Então, Certo. esse exercício traz, vasculariza mais, circula mais, traz mais esse fluxo de sangue, possibilitando maior sensibilidade e maior despertar do prazer, do Certo. desejo. Então, por Rayane, isso, ela me perguntou ali quais os benefícios do pompoarismo. Tá nas perguntas que eu vou fazer aqui. Fica esperando só um pouquinho aí, que nós já vamos falar. E nós não, a Eleni já vai passar. Tem, né? Tá, já, foi a primeira coisa que perguntaram, qual o objetivo. Então aguenta aí que a gente já chega na tua perguntinha. o objetivo, então, é justamente despertar a sexualidade, né? Pensar mais sobre o assunto, né? Que é essa e até trabalhar a coisa da autoaceitação. Lembrar que tem um sexo, que tem que cuidar disso, né? E lembrar com frequência que nós somos seres sexuados, nós mulheres também. Né? Sim. Então, esse é um objetivo muito forte que às vezes passa, né, despercebido. E Mas para a trazer saúde da vagina ali, tipo assim, isso, trazer tem uma alguma coisa circulação. relacionada com cólica? Eu tenho cólica assim, 2 horas antes de descer minha menstruação. Muda alguma Olha, coisa?
os exercícios como um todo, eles amenizam as cólicas menstruais, desde que você faça com sequência. O exercício não é assim, hoje eu quero transar, eu vou fazer o pompoarismo. Não, você vai entrar num treino. Então, por exemplo, para você ficar com um bom treino, você precisa de uns 30 dias corridos fazendo os exercícios corretamente. Então, Certo. tá? Então, isso vai sim beneficiar em aliviar cólicas, né? Em evitar, por exemplo, perda de xixi, que é colocar todos os órgãos internos no lugar, assim como a bexiga, né? Aí tem essa Fortalecendo, função. fortalecendo lá a musculatura, principalmente para pessoas que A vão, Débora disse que vão tem que ser de domingo a envelhecendo. domingo ao exercício. Como? A Débora escreveu ali, tem que ser de domingo a domingo o exercício. A Suelen Exatamente. chegou, já vai pegar todas as dicas. Isso, daí esse é um dos exercícios, Thalita. A gente tem um passo a passo depois esse é o primeiro, tá? Que é para despertar a percepção da mulher, para ela aprender, para ela fortalecer a musculatura vaginal, tá? Para trazer um sangue ali. E aí a gente vai aumentando a força desse exercício, a complexidade. Assim como a gente vai para uma academia, né? Que a Uhum. gente chega uma hora que a gente tem que mudar as séries para músculo dar mais resultado, assim é a ginástica íntima, é esse exercício. Tá? Então não é só ele, são vários Pompoarismo dá um exercícios. fogo? Como? O exercício de pompoar dá um fogo do caramba. Sem parceiro, como fica essa situação? É verdade? Sim, o Excita? objetivo é trazer mais desejo também, é despertar o desejo da mulher. Gente, sério? E se eu Sim, ficar ali de porque manhã, ali, tac, 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 dá vontade de transar? À tarde também? Tá, 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 tá? sim, se você ficar pensando nisso e trabalhando o músculo, ele, desperta, né? Entendi. Com o Ai, passar dos dias, gente. esse exercício vai se tornar basicamente um exercício físico, mas no Sim. começo ele traz essa função. E depois o hábito de você fazer o exercício diariamente faz com que você encaixe mais o sexo na sua cabeça, aceite mais. A gente está trabalhando assim com mulheres que podem ter uma dificuldade sexual. E mulheres, às vezes, que não fazem isso. Só abriu a perna, só sentiu esse músculo do qual a gente está falando na hora da transa. Peraí. E os outros dias que não transa? Não pensa? Então, por isso que é um exercício que só vai trazer benefícios para a mulher, no sentido de despertar o prazer, de trazer vontade, de fortalecer a musculatura íntima, de evitar perdas de xixi depois com a idade, depois que vem a menopausa, ou às vezes antes, tá? Às vezes até num parto que feriu a musculatura ali da vagina, do canal vaginal, pode ter o quê? Machucar essa musculatura e perder a força. Olha Então, aqui a existe. seguidora, já fiz 60 contrações assistindo a live. Ela tá precisando, então. Ela se denunciou. Eu adoro essas meninas, gente. Eu não aguento. Eu não aguento. Então, amanhã, para ela fazer mais 60. Mais Mais 60 100. amanhã, Fernanda. 60, 60, 60. Mas assim, tem que cuidar um pouquinho para início, para não cansar essa musculatura. Por isso que a gente começa 20 vezes, Era 20, criatura. Não, já foi direto pro dá uma 60. Tá com pausa, a um periquita ardendo ali, descanso. Jesus. Ah. Tem que descansar, por isso que eu falo, faça 20 vezes de manhã, 20 vezes à tarde, né? E vá todos os dias fazendo, né? Porque é um treino, nada. Nós temos que trabalhar o corpo, nada é assim de uma hora para outra, né? Então, é uma coisa que precisa ser feita com compromisso, com seriedade diariamente. Menstruada ou não, não difere o exercício. Posso fazer todo dia igual ir pra academia. Exatamente. Mesmo menstruada pode fazer. Mesmo com DIU, as mulheres que usam DIU podem fazer também. Uhum. Veja bem, a única restrição é no primeiro trimestre da gravidez.
né? Porque é um momento que a mulher tem que ficar mais em repouso, tem algumas Uhum. coisas ali que são mais, né? Precisam ser mais cuidadas. Então, é o único momento que a gente pede cautela. Tirando esse Entendi. primeiro trimestre, ela pode seguir fazendo sempre. E eu tive uma pergunta aqui que veio pela caixinha, pelo box. A garota falou que fez o exercício e aí teve infecção urinária. Veja Ô, bem, louco! esse exercício não traz infecção urinária nenhuma. Ela deve ter sido uma coincidência ela iniciar os exercícios e vir e passar por algum descuido, né, com a vagina dela e ela ter contraído aí alguma infecção. Mas o Certo. exercício não dá. A não ser que faça incorretamente, que é quando faz com a bexiga cheia. Então, esse é um detalhe. Esse exercício tem que ser feito com a bexiga vazia. Sempre. O nosso objetivo é só trabalhar a Mas só com a musculatura. bexiga vazia. Só com a bexiga E vazia. rola aquele esquema de fazer xixi e ir cortando o xixi aos poucos, assim? Isso aí também é válido? Porque uma amiga minha já tinha me falado sobre isso. Eu vou fazendo xixi e vou contraindo. Faço mais um pouquinho de xixi e vou contraindo. Confere essa É. informação? Olha, é exatamente isso que pode acontecer uma infecção. Porque o que é uma urina? Ela tem um monte de nutrientes, mas também tem aquilo que o organismo está rejeitando, né? Por isso que ela está indo embora do nosso corpo. Então, ali pode causar alguma infecção. Então, não é indicado. A não ser que seja com um profissional, um ginecologista que está cuidando diretamente disso, um fisioterapeuta que está acompanhando diretamente isso, tá? Mas a princípio não seria indicado. Nós vamos com outros exercícios que é mais para despertar a nossa atenção corporal, as nossas Ah, sensações, ó, tá? a Mayra disse aqui que ela tem um problema. Quando eu faço pompoarismo, assim, que a penetração eu tenho orgasmo, tipo ejaculação precoce. Não dá nem tempo de fazer nada. Eita. Ah, antes do parceiro já ter ido pro finalmente? Sim, a mulher também tem uma resposta rápida sexualmente, né? Então ela tem que ver se isso tá vindo com o exercício e evitar de fazer o exercício na hora, né? Porque senão aí ela que vai Vai ficar ter que pular, indisposta. amiga. Vai ter que pular o dia de pompoarismo para outro, né? Deixar o marido ali nas carícias, porque senão daí vai rápido demais. Exatamente, né? Ela tem que ver o que está levando ela a ter esse orgasmo muito rápido e evitar de fazer, né? Se ela já percebeu que é isso, então não faça. Faça em outros dias, né? Uhum. Porque com o tempo, o nosso corpo ele vai ficando flácido. E a vagina é igualzinha, né? Ela já tá com a boquinha para fora, para baixo, confere? Caidinha. Adoro. Então, a possibilidade dela cair é grande também. Por isso que, assim, com a idade, aumenta os pequenos lábios. Vamos E ter que faz preencher parte. as beisolinhas da periquita. Quando começa a Exatamente. cair, A gente não preenche os lábios da boca, tem que preencher os lábios aí embaixo também. Ou aceitar muito bem, né? Mas, às uhum. vezes, em algumas mulheres, cresce bastante, por muitas razões. Por exemplo, Cresce a mulheres que vagina, os fazem... lábios. Oi? Os lábios. Os pequenos lábios crescem também. Então, Depois de assim, ver, tem isso também. também pode se preparar, porque os pequenos lábios aumentam. Ou você achou que Vou ia marcar a ficar linda, cirurgia já. Não, maravilhosa? não acredito que até isso cresce. Já é o nariz que cresce a vida inteira, a orelha cresce a vida inteira e a vagina cresce a vida inteira. E o saco escrotal também cresce. Olha o que cresce: nariz, orelha e saco. E os pequenos lábios, um Ah, monte. não, gente, para. Não acredito, vou dormir Isso, conformada. Vou tomar, Thalita, passar o bisturi nas periquitas. isso é a natureza, né? Então, isso vai acontecer. Por isso que a gente tem que fazer os exercícios para evitar essa flacidez. Assim como a gente vai para academia para evitar a flacidez do braço, lá da perna, também tem que fazer esse exercício. Esse exercício, infelizmente, chegou aqui no Ocidente
muito tarde, digamos assim, né? A gente está sabendo disso agora, agora que a gente está Uhum. falando sobre isso, descobrindo isso. Mas lá nos países do Oriente, aonde os homens podem ter mais de uma mulher, tantas mulheres quanto eles podem bancar essas mulheres, lá eles, o que que é, por que que eles, as mães lá ensinam as filhas, desde os 8 anos de idade, a fazerem esse exercício. Por Mas quê? não. Sim, o objetivo é prepará-las para dar prazer para o companheiro. Lá são países machistas ao Então, extremo. Então, o homem, vamos imaginar, um mulheres homem são que. objetos de desejo mesmo, né? Exatamente. E aí, vamos imaginar um homem que tem 3 esposas. Então, ele vai frequentar mais a casa daquela esposa que melhor souber cozinhar, que melhor souber cuidar dos Ah, filhos não mora e que junto? melhor souber transar com ele, dar prazer para Aham. ele. Lá não Tinha que tá. morar todo mundo junto. Não, cada um tem sua casa. E ele vai Porque não, cada dia senão numa casa. exatamente, ele frequenta cada dia uma casa, e aí ele vai naquela esposa que mais souber fazer esse sexo bom. E aí que entra a grande questão. As mães também, de uma cultura extremamente machista, já ensinam as filhas no sentido de preveni-las para que elas segurem seus maridos depois. Porque Meu vamos imaginar, Deus. aqui é a vagina. Então o homem penetra. Uma vagina bem trabalhada com a ginástica íntima, quando ela aperta, né? Olha, ela aperta, ela estimula mais o homem, que o homem só entrar e sair, ó. Entrar e sair, encosta aqui, né? Tá bem lubrificado, dá um prazer. Agora, quando o pênis entrou e a mulher contrai, faz um movimento de maior força e apreensão. E Ah, isso estimula mais o homem. E meu claro, que Deus. também estimula mais a mulher, porque ela tá ali, ela tá pensando, tô contraindo, tô, né? Tô forçando, tô contraindo. Então ela E também dá pra fica mais sentir. Dá envolvida. pra sentir. A mulher sente Dá certinho. perfeitamente. O homem vai sentir a diferença da mulher que faz o pompoar e da mulher que não faz o pompoar. Por isso que tem sempre muitas reclamações assim: ai, o meu marido me penetra, não sinto nada. Porque ele penetra, entra e sai. Aí isso aqui fica totalmente Entendi. Já deu uma lubrificado. afrouxada na periquita dessa amiga. Exatamente, que é natural frouxar quando ela está bem excitada. A gente tem que lembrar disso. Então, uma mulher, Hum, ela está bem excitada, aumentou a profundidade vaginal e também enlargueceu, porque é natural do corpo da mulher, quando ela está excitada, aumentar de tamanho a vagina. Então, é hora dela contrair, dela forçar. Aí tá lubrificada, ela tá excitada, e aí ela penetrada, contrai. Aí o homem sente mais prazer e a mulher também sente mais prazer. Por isso que é interessante a mulher fazer. Tá? entendi. Vamos fazer tudo, gente. Vamos fazer todo dia uma live. Vamos ficar 20 minutos, segundos que seja. Gente, olha a chamada. Tum, 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 contrai. À tarde, olha a chamada. Tum, Porque daí tum, ninguém tum. esquece. Uma ajuda a outra. Ô, doutora, a Débora Exatamente. fez uma pergunta aqui que eu achei interessante. Ó, me diga uma coisa, é verdade que alguns exercícios de academia prejudicam a prática da ginástica íntima? O que que você Olha, acha? prejudica? Não, ele pode ajudar. Muitos exercícios da academia, eles trabalham meio que indiretamente parte desses músculos Uhum. internos aí. São vários, principalmente o Pilates, o yoga, ajudam muito em alguns exercícios aí. Agora, que Uhum. prejudica, não. Não prejudica. Então é Não. mito, é mito. Eles aumentam, né? Eles são trabalhados, às vezes, assim, não tão conscientemente, mas Uhum. mexem. Tanto que algumas mulheres, ao irem para a academia fazerem determinados exercícios, ficam excitadas. Tem É, algumas, inclusive, que chegam ao orgasmo dentro da academia, sem a intenção de ter um orgasmo. Tá? entendi. Aham. Principalmente as que tomam uns negocinhos, né? Daí ali raspou a calça, já gozou. Já passou ali no aparelhinho, já gozou. Porque daí o negócio fica bem, bem virado, né, doutora?
O que a gente comenta muito entre nós profissionais é que, por exemplo, o agachamento, que é um exercício tão recomendado para as mulheres ficar com o Sim. bumbum grande, né? No agachar, se ela não tiver totalmente contraindo o abdômen e também a musculatura íntima ali embaixo, isso vai forçando para que elas, né, forcem a bexiga para baixo, para Nossa, vou depois pensar nisso fazendo amanhã. Não sabia. tem que estar totalmente contraída. Isso tem que ter um compromisso muito sério. E às vezes os profissionais de educação física esquecem de alertar sobre isso, né? Que vai ficar com o bumbum grande, vai fortalecer a perna sim, mas existe essa possibilidade de cair a bexiga, né? Entendi. Então, assim, por isso que precisa estar totalmente contraída. Tá sempre lembrando, olha, contração abdominal, contração vaginal, né? Contrair tudo, reter, Entendi. subir, né? Para evitar o Segurar. útero também cair. Já Certo. percebeu assim, mulheres magras que nem tiveram filhos e que tem uma protuberância embaixo aqui, parecendo uma barriga, mas vem lá de baixo, lá do pubis, né? Então, assim, normalmente dá até para notar, é uma bexiga que está fora de lugar. Então, por isso que esses Ah, exercícios colocam todas os músculos íntimos e ligamentos tudo no lugar, né? Por isso que precisa também trabalhar essa musculatura. Mas vamos pensar aqui fora. A gente faz exercício para melhorar bumbum, perna, braço, e não faz para melhorar o sexo ali, a vagina? Você vê como é não incoerente? tinha pensado nisso, você tem razão. Então, assim, aquilo vai ficar flácido se a gente não cuidar. Mas, em contrapartida, qual é o exercício que mantém essa musculatura em dia? Me responde você, Thalita. Em contrapartida, ai É, meu Deus do céu, o que será? Cruzar as pernas. Descruzar as não. pernas? Não. Não, é a própria transa, né? Quando você transa, você está trabalhando toda essa A musculatura. musculatura. Nossa senhora, que tá feia a transa, né, Luiz? Fui menstruar bem essa semana, não era uma coisa que eu teria pensado. E aí, agora eu vou te fazer outra Bem na pergunta, semana dos Thalita. namorados. Ah, Pois é. Aí, quantas vezes os professores de educação física pedem para a gente fazer atividade física durante a semana? no mínimo 5. No mínimo três. É, no Então, mínimo 3, verdade. É que eu isso, no faço um pouco a mais, mínimo mas no três. mínimo 3. E É. sexo faz menos. Por quê? Exatamente. Então, se você não fizer 3 vezes na Ai, semana, de não, mas 2 a Eliane, três sexo envolve muito vezes, mais coisa, né? A cabeça, a disposição. Não, para ir pra academia a gente tem muito mais disposição do que fazer sexo. Isso é fato. depende. Não, Então, isso se é a gente não fato. fizer sexo de 2 a 3 vezes na semana, a gente tá em déficit com esse músculo íntimo. Meu Então, veja bem Deus. que tem que trabalhar isso de qualquer forma, não dá para deixar para depois, principalmente quem está Entendi. nos assistindo aqui. Ó, a Dani, Obrigatoriedade de deixa trabalhar eu o mandar músculo íntimo. certo. Deixa eu só fazer uma pergunta da Dani aqui que eu vou pular pra frente. Ó, ela Tá. disse que ela já pratica 6 meses, que é maravilhoso para libido e lubrificação. Só que ela tem um problema de incontinência urinária de urgência e isso não melhorou. Se existe uma outra dica que possa melhorar. A dica é que ela que vá a um ginecologista primeiro e depois a um fisioterapeuta pélvico. É ele que vai trabalhar aí Ah, diretamente tem uma com pessoa isso. especializada, um profissional que cuida dessa parte. É porque, olha, vamos analisar o caso dela. Faz 6 meses que ela faz o pompoar. Aí não resolveu o problema de incontinência, então ela precisa de exercícios mais específicos. Tem aparelhos, Thalita, que coloca dentro da vagina para estimular. Como um vibrador. Na verdade, até iniciar com um vibradorzinho, né? Colocar ali dentro próprio para vibrar toda essa musculatura porque a vagina é uma musculatura, né? Então você trabalha com exercício de contração e também com alguns vibradores próprios para despertar essa musculatura. E Uhum. aí a fisioterapeuta pélvica, que nós temos aqui em Maringá também, várias,
elas têm um aparelho próprio que elas vão colocar lá dentro da vagina e fazer o Uhum. trabalho certinho. Vão medir quanto tá essa força muscular íntima e vão indicar aí tantas sessões. Igual fazer fisioterapia para a perna melhorar porque quebrou, vai Entendi. fazer fisioterapia para a vagina porque, né, Para porque a conter bexiga a caiu, urina, para conter isso aí, exatamente, né? para incontinência urinária. Assim como para incontinência fecal também. Por alguma razão, essa musculatura anal afrouxou, foi machucada, também tem a fisioterapia anal, Entendi. né? Então, quem pratica o sexo anal e muitas vezes machucou, forçou, não por fazer sexo anal, mas por muitas vezes, de repente, forçar. Sabe quando o ânus é penetrado e ali fica uma resistência, e aí é forçado, às vezes machuca o músculo anal, e por causa dessa lesão, o que acontece? Perde essa apreensão, essa força de segurar. Certo. Então, é necessário fazer os exercícios, né, com a fisioterapeuta. Aí são Ó, casos assim maiores. a Miriam falou uma coisa bem interessante. Uma outra pessoa fez a mesma pergunta de outro modo lá em cima. Depois Tá. que comecei os exercícios, me senti melhor na transa, mas meu noivo não está conseguindo gozar. E uma outra seguidora também postou uma coisa relativamente parecida. Homem pode não gostar do pompoarismo? Existe essa porcentagem? Ai, não gosto, Olha, me incomoda, aperta, sei lá, alguma coisa do gênero? existem pessoas de todos os tipos. Isso não é comum. Os homens, de maneira geral, gostam muito, porque, né, aperta mais. E quando aperta mais, né, o canal estimula mais. Uhum, Tá? Mas sempre tem aquele um que, por alguma razão, né, não vai curtir. Tem as exceções, são tá. exceções, tá? Então tá. Vou para a próxima pergunta aqui. Muito, tá até agradecendo. Então pode acontecer daquele que não gosta. Mas como o domínio tá com a mulher, ela vai e faz. Se ela quer, se ela não quer, ela também não faz, né? Exatamente. E Aí aí, vai do assim, consenso dos dois, né? eu até alertaria, talvez seja uma questão muito mais psicológica, né? De repente, da mulher está contraindo. Tem homens que fantasiam que não vão sair de dentro da mulher, o medo, né, da vagina machucá-los. Tem essa fantasia, né? Eita lasqueira. A bicha até E morde o pinto, então. porque ela tem essa força, né? Então, assim, mulheres que depois de bastante treino adequadamente dessa ginástica íntima, se colocar imagine que agora seja uma banana, eu colocar dentro da vagina, a mulher aperta a banana, corta no meio, tá? Eu perdi de lá na Tailândia ter ido no show de ping-pong. Que elas fazem tudo e mais um pouco com a vagina. Inclusive solta a Ex bolinha de ping-pong. Tudo no pompoarismo, exatamente. né? É o movimento de expulsão, né? Depois de fazer vários treinos, Thalita, com a vagina, esse é o primeiro que eu falei, depois tem vários outros, tem as Uhum. bolinhas do bem-uá que se coloca, né? Então, imaginando sempre a vagina, né? Então vai Sim. colocar a bolinha, essa bolinha aqui, ela é de silicone, tá? E ela tem um pezinho. Então, coloca ali na boquinha da vagina e a vagina, agora já treinada há algum tempo, ela vai sugar essa bolinha, Ah, tá. tá? Ela Depois de um vai tempo que eu sugando fiz as as minhas contrações, sei lá, contrações. 2 meses. Isso, você tem que ir trocando os exercícios. Como eu falei, o que eu passei é o primeiro exercício. Certo. Então, a cada 15, 20 dias, esse exercício é trocado. Sempre com um pouco maior, mais à frente, com mais força. Né? Uhum. Então, depois de um tempo, você introduz essas bolinhas, né? Que é para aumentar a apreensão, que é a sucção da vagina, tá? Então, você coloca Uhum. uma e depois coloca outra, a vagina suga, ó. Do mesmo jeito que sugou, ficou lá As dentro, duas bolinhas dentro da vagina? as duas. Ó, vou abrir a mão, fica assim, ó, as duas lá dentro. Ai, meu Deus. Essas Ah.
essas bolinhas aqui, elas têm um pezinho leve, né? E daí, depois elas vão fazer o movimento de expulsão, tá? Ó, expulsou uma, só ela, e ela expulsa a outra. Essa é a grande função e o poder da vagina, de E esse sugar, exercício. de puxar para dentro e de Aham. expulsar, que é aquilo que você viu lá na Tailândia, né? Tá. Colocar Não uma vi, bolinha eu de não fui no ping-pong show. aqui. Hã? Eu não fui no show. Eles acabam chamando na rua. É, mas era isso Ping que pong show, e a gente não foi. Era isso que você ia ver, colocar uma bolinha de ping-pong aqui que é levinha, aí a mulher aperta e a bolinha. Tudo Isso isso aí é a força esse exercício aí, eu muscular. vou fazer sentada, em pé, deitada. Como que eu vou fazer? Olha, esses exercícios é importante sempre sentada inicialmente, de coluna ereta, de pés ali bem no chão, tá? Uhum. E aí a contração inicialmente para você sentada, para você não mexer nada do abdômen e não mexer Uhum. nada da musculatura nem do bumbum e nem da perna, porque Uhum. o objetivo é só o músculo íntimo, porque tem gente que faz o exercício assim, ó. Aí balbo Contrai os toque com o pau olhos, junto. Aham. contrai o abdômen e às vezes toda a parte anal e às vezes toda a parte até das pernas. Não. Quando você sentar, coluna ereta, pés no chão, você só mentaliza. Aperta o músculo íntimo e solta. Aperta o músculo íntimo e solta, tá? É só isso. Apertou, soltou. Vão fazendo aí comigo. Todo mundo, Tô todas as fazendo. seguidoras. Apertou, soltou. Aperta e solta. Aperta e solta. Agora veja bem. Durestas Inspira. imagináveis, gente. Pleno domingão, vocês fazendo pompoarismo aqui, ó. Treinamento online via meu Instagram. Isso aqui é uma Viu caixinha de só? surpresa. Exatamente. Tem de tudo. Amei Gente, aquela é, a hashtag faro... tem é de uma tudo. farofa. Amo. Então vamos lá fazer agora respirando, ó. Inspira, apertou. Expira, soltou. Ai, Inspira, demoradinho. soltou. Não, é só contrair e soltar. Só inspira, solta. Inspira, solta. Só isso. Esse exercício fica aí 20 dias fazendo 2 vezes ao dia, 20 vezes 20 cada aí. vezes, não 60. Exatamente. Daqui 20 dias a gente volta a fazer a live e passar o exercício Verdade. 2. E eu quero fazer as enquetes. Quem já tá aí, ó, manjando no pompoarismo. Só aquela piscadinha lá embaixo. O Piscou, pompoarismo, ele surgiu soltou. aonde, Eliane? O pompoarismo, ele surgiu lá nos países orientais, né? Essa arte, justamente É por nada. todas essas questões aí de trabalhar a musculatura da mulher, porque depois ela vai competir com várias outras mulheres o prazer, né? Naqueles países lá onde o homem é que teria, O né? domínio. Que o domínio e ter o prazer. Então, tudo começa lá. Então, lá na Índia especificamente começou. E aí depois foi passando por outros países e essa arte de pompoar ela foi sendo aprimorada. E Uhum. há 70 anos atrás, exatamente, né, Arnold Kegel, que é um ginecologista, ele aprimorizou. Falei certo? Aprimorou, né? Aprimorou aprimorou essa técnica da ginástica íntima, porque ele foi observando que muitas das pacientes dele tinham justamente a bexiga caída, perdiam xixi, né? Entendi. E aí ele foi passando essa técnica, né, com algumas colocações a mais, né? Que aí no Ocidente foi aí que a gente começou, né, a se utilizar mais disso como uma fisioterapia, né? Como um pompoar terapêutico, né? Uhum. E aí a coisa começa a crescer.
né? Porque Ó, isso é da área da fisioterapia, muito mais, né? Que trabalha com o corpo, entendi. com a musculatura. E nós, sexólogos, né? Por exemplo, eu tenho curso de pompoar, né? Tá vendo, Muitos anos, gente? muitos anos atrás, uns 23 anos atrás, eu fui fazer o curso justamente porque, como mexe com toda essa questão da libido, do despertar, é importante que a gente tenha conhecimento. E essa também é uma técnica vindo do Tantra, da terapia tântrica, né? Tântrica. Então, vem correntes aí de várias, né, fontes, né? Uhum. E hoje a gente está agora, né? Por exemplo, no Brasil é uma coisa que está muito comum, digamos assim. Mas eu gostaria de fazer um paralelo. Olha que interessante, né? Que eu sempre comento com as minhas pacientes. Lá nos países orientais, aonde as mulheres usam aquelas burcas que só aparecem os olhos, Sim, elas têm uma sexualidade muito mais desenvolvida, porque elas fazem a ginástica íntima, a princípio quase por obrigação, e depois fazem porque aprendem a gostar e ver a importância. Lá, Thalita, elas usam as melhores lingeries, as coisas mais bonitas que mercado é tem. aquecido lá da lingerie. Exatamente, elas estão todas cheias de adorno, as peças de lingerie, tudo de pedraria, coisas Tem dança, lindíssimas. tem sadomasoquismo, é quase um 365 journey ali, dias misturado ali, envolvido. Agora, no Brasil, onde tem o carnaval, que existe os bundões de fora, os peitões todo à mostra, nós mulheres aqui não sabemos fazer o pompoar. Olha a incoerência. Porque daí todo mundo, né, vamos falar assim, o mundo inteiro olha para o Brasil como um país de turismo sexual, Sexual, inclusive. E intenso. infelizmente, né, infelizmente, olhar para as nossas mulheres como objeto sexual, aí eles vêm para cá, as mulheres que estão expostas nem sempre têm uma sexualidade realmente ativa, porque isso Entendi, não é ensinado pelas mães. A gente está entendi, aprendendo não. agora com Meu alguns Deus do céu. profissionais. Eu fui descobrir essa palavra pompoarismo e já era velha, fiquei até assustada, não imaginava que isso existia. E nada mais é que uma ginástica Ginástica íntima. íntima. Ó, a Laene fez uma pergunta bem interessante. Eu nunca fiz, não sei exatamente se estou fazendo correto. E aí, como saber se está fazendo correto? Justamente como eu falei, senta, coluna ereta, pés no chão e contrai só pensando no músculo íntimo, tá? Então nada pode mexer, tá? Uhum. Até brinquei aqui, tem uns que mexem os... Não, só Tá, aperta o músculo íntimo. só um parênteses aqui, ó. A seguidora colocou aqui, ó, a Lu. Eu não tenho coordenação motora. Se eu soltar pepeco, o Forever aperta e solta. Mas todo mundo tá envolvido ali, né? Em soltar e apertar, né? Mas toda pompoaristas, porque tem as pompoaristas que só fazem isso, dão show. Aquelas que você iria ver lá na Tailândia, elas Sim, as conseguem profissionais. trabalhar o músculo vaginal independente do anal, mas aí é para profissional realmente. Entendi. Então, tá certo os dois trabalharem juntos, né? Tá Não certíssimo. tem, não é só a vagina, amiga. Tá tudo pertinho, os dois são vizinhos, tá tudo envolvido. Então você está fazendo. Se você treinou daquele jeito ali e você acha que não deu certo, não, deu certo, né? Exatamente, deu certo. E esse exercício também é para Ah. os homens, tá? Então, o homem vai fazer como? Do mesmo jeito que eu ensinei para as mulheres, o homem também vai apertar, na verdade, o pênis, que é o canal uretral, aonde sai o xixi. Então, imagine o pênis do homem. Quando ele contrai, dá uma leve mexidinha, assim, bem suave. Porque Uhum. ele na verdade, está trabalhando o músculo, né? Que é a uretra aqui dentro, né? A musculatura do pênis todo aqui. Então, sutilmente vai dar essa mexidinha. E aí também vai Mole, mexer duro não todo. faz diferença. Hã? Mole, duro não faz diferença. Sim, sim. E sempre de bexiga vazia. Isso é Vazia. importante, tá? Então, o homem, às vezes, ele começou a fazer o exercício com o pênis flácido
pode até ficar ereto. Não é o objetivo, mas pode. Porque ele começou a mexer o músculo que ele transa. Então, automaticamente remete para a cabeça algumas lembranças e ele fica todo mais envolvido também, tá? E com o homem, da mesma forma, vai trabalhar toda a musculatura anal. Tranquilo. Né? Normal, Já igual vai. a mulher. Igual a mulher, porque tá tudo muito próximo. Sai da musculatura anal, já entra na musculatura peniana, é tudo muito próximo ali. Então, e vai trabalhar a musculatura do ânus, o que é legal. Porque tem muita gente que pergunta assim: ah, fazer sexo anal depois dá algum problema? Perde as pregas anais? Se trabalhar com esses exercícios, né? Fortalece a musculatura do ânus. Então, tudo isso é prevenção, são cuidados que se deve ter. Ter. Uma seguidora colocou aqui, ó, qual a sequência que pode fazer? Então, são 40, já falou ali no começo, que são 40 vezes por dia para iniciantes, 20 de manhã e 20 à tarde, né, Eliane? Isso, exatamente, né? E só isso, contrai, Não solta. enfia nada. Qual que é a Nada. parte do plus que começa a enfiar as coisas? Quando a gente sabe que a gente já pode enfiar as bolinhas? Depois dessa vagina bem trabalhada lá na frente. Olha, Na a hora gente tem. do sexo que dá para saber? Não. Eu não entendi a pergunta, desculpa. Por exemplo, eu tô fazendo meus exercícios, tá? Na hora do sexo eu vou ver se eu tô contraindo ou não. Quando é o momento que eu posso inserir objetos ali, no caso a bolinha do peso, para dar um plus nos meus objetivos? Bem mais pra frente, eu diria assim, lá depois do terceiro mês, do quarto mês, onde ela Ah, então pegar não um vai, pouco. então não difere do ato sexual em si. Vai depender da minha frequência se foi feita certinho durante pelo menos 90 dias. Se ela fez os exercícios adequadamente, né? Diariamente, Hum. sempre com esses cuidados que eu tô falando. Se quando ela penetra, né? Ela pode fazer um teste. Ela consegue apertar o suficiente, né? Porque o que acontece? Começa a fazer o exercício aí na primeira semana, já quer apertar o pênis lá do companheiro. E Aí se daí frustra cansa, porque não né? vai dar certo, não vai dar certo. Dá uma apertadinha assim, mas logo cansa, né? Então ela já para. Então, tudo é treino, é igual você for lá fazer hoje uma aula por 1 hora, né, de aeróbica, né? Amanhã você tá quebrada, porque você não tá acostumada. Você tem que começar com 30 minutos, fica uma semana fazendo 30 minutos, segunda semana 40 e vai subindo. Tudo é aos poucos. E Nada quando que eu pulo acontece de assim. fase dos 20 repetições aí para 30, Como? 40? Depois do que? De 90 dias que você pula ali das 20 repetições para um pouco mais? No mínimo Não, 90 daí dias, sim. no próximo exercício, por exemplo, tem um exercício que é assim: você contrai e tosse. Ó, então, eu contraí agora, contraí a Eita! vagina, Ah. Tosse em casa, hein, entendeu? gente? Que esse negócio de corona, vocês ficam contraindo, tossindo, vão ser expulsos dos estabelecimentos. Dica número Exatamente! um! Dica Olha, número um! até porque eu falo assim, olha, esses exercícios você pode fazer em qualquer lugar. Né? Você tá lá, tá com um tempo ocioso, esperando, por exemplo, uma consulta num médico, então você pode estar lá, contrai, solta, contrai, solta. Parece que você está no mundo da lua, mas você está ali, Uhum. concentradíssima na sua pepeca, né? Contraindo e soltando. Agora, você não pode fazer o de tossir, né? Porque daí contrai. Aí alguém Não, vai não tem pensar que como. você tá com corona, né? Aí não vai É. fluir nesse Então momento. façam só em casa com a tossinha. Isso. Então, esse outro exercício, vê que ele força um pouquinho mais, ó, porque você contraiu toda essa musculatura íntima, agora você vai forçar, né? Então, tosse junto, assim, ó. Contrai, vamos fazer todo mundo junto, ó. Contrai lá embaixo. Agora, vê como dá uma forçadinha? Ai, gente, meu Deus, dá uma apertadona. Isso, por isso que lá embaixo tem que estar muito, muito assim preso, entendeu? Por isso que primeiro tem que fazer esse,
para quando tiver bem treinado, faz o segundo, que é o do tossir. E assim por diante. Depois vai contrair e segurar um tempo maior. Né? Sim, Tudo buscando o quê? Força para essa região, aumentando o fluxo sanguíneo nessa região, porque o sangue vem e nutre tudo isso. A cabeça fica ligada. Então, essa é uma das formas de ativar a libido das pessoas como um todo, principalmente da mulher. Então, esse é um exercício físico que a gente dá, além dos certo. exercícios emocionais, né? Afetivos com ela, com o corpo dela. Então, esse é um de autoconhecimento fisiológico. E tem os outros que são mais no sentido, né, emocional, digamos assim. Certo. Então tá jóia. Vocês têm mais alguma pergunta? Ó, eu tô impressionada que já é 8h31. E a gente começou a falar aqui, começou a falar. Quando viu, já tinha dado aqui 1 hora. Acho que a gente respondeu todas as perguntas, né, Eliane? Eu acho que a princípio eu não li as perguntas que estavam surgindo aí, Thalita, porque eu estava Não, eu envolvida tentei em acompanhar algumas, porque são muitas, tem umas que eu volto lá atrás para saber se foram respondidas, mas eu acho que sim, ó. A Laine mandou aqui para mim. Eu sofro muito com libido e não sabia disso. Muito obrigada pelas dicas. E as dicas é, que eu separei aqui, eu acho que foram todas, que é pompoar, para que serve, como é, faz, já tivemos até a aulinha, isso, ó. Então nós estamos em objetivo. média aí, pelo que eu pude acompanhar, em torno de 160 pessoas na live. Então, assim, daqui 20 dias a gente marca outra live e daí eu venho com Vamos outro treinando, exercício. mulherada. Tem que treinar e tem que treinar todos os dias. Daí acontece assim: hoje, esqueci. Chega à noite, hora de dormir, penso, esqueci de fazer os exercícios que a Aí não sexóloga e valeu. a Aí não Thalita valeu. passaram. Daí faz naquela hora. Lembrou? Faz 20 vezes. 20 vezes. Aí vai Tá para tomando banho? Faz cozinha. 20 vezes. Eu Porque diria assim, dá um não. pouco mais do que 1 minuto. Um pouco mais. Mas na verdade aí você dá um tempinho, vai lá, toma uma água, dá uma descontraída, deita, faz deitado, deitadinha, porque aí você consegue mexer mais essa musculatura. Às vezes é mais fácil trabalhar toda essa musculatura deitada, mas Tá. primeiro tem que começar sentada para aprender a fazer. Ó, a Cintia fez uma pergunta aqui, se esse exercício a mulher fica mais apertada. Ela fica exatamente, é para trabalhar mais a musculatura vaginal, tá? É Então, com para o isso. tempo, é verdade. Com o tempo, sim, é igual, por exemplo, se ela for numa academia, né, a perna dela é uma. Daqui 3 meses, daqui 6 meses, a perna é outra. Lá tá aparecendo os gominhos da perna, a força da perna. É exatamente, que seja o Ó, braço, é a a mesma Sharon fez coisa. uma pergunta legal aqui, ó. Estou com 2 meses de gravidez. Posso fazer o treinamento? É aquilo que eu falei, nos 3 primeiros meses de gravidez, não. Não. Não é o momento de fazer. Nesse momento, a mulher ainda está muito frágil, o bebê ainda não está totalmente Uhum. pronto, né? Estabelecido ali, às vezes não está colocado no lugar certo. Então, 3 primeiros meses não pode fazer. Ah, tá. Início da Depois do gravidez, não. terceiro Mas mês, assim, no pós-gestação, se ela tiver bem, se for um parto normal, e ela quiser fazer os treinos assim no segundo, terceiro dia, pós o nascimento, tipo, não tem contraindicação. eu sempre recomendo O esperar médico. a quarentena da A 40. mulher. Ah, Porque tem muita tá. coisa dela que está voltando no normal ainda, né? Então, deixa esse corpo voltar naturalmente o que ele pode. Passou os 40 dias, que é justamente para a mulher voltar para o corpo dela naturalmente, Para o corpo aí se começa a fazer todos os restabelecer, né? exercícios. Exatamente, a gente tem que tudo fazer no momento certo, né? Quer a resposta certa? Faça tudo corretamente, E né? mais uma perguntinha que a Tati perguntou: se é normal sentir mais vontade de fazer xixi depois que começa a praticar. Não, não tem nada a ver. Ao contrário, né? Veja bem, tá tudo muito mais fortalecido aí.
ela vai fazer xixi quando a bexiga está cheia. Esse exercício, ele não induz a nada, ele fortalece a musculatura. Que ótimo, só isso, tá? E Entendi, traz toda essa circulação sanguínea. Só entendi. voltando ainda um pouquinho, depois do primeiro trimestre de uma gestante, é importante que ela vá à ginecologista e pergunte a gineco para ver se ela está liberada para fazer o exercício. Veja bem, né? Uma mãe gestante é uma coisa atípica, é diferente, tá? Uhum, Fora isso, tá liberado. tá liberado. Tá bom, gente? Então, logo marcaremos uma próxima lá no Instagram. Aproveitem agora para conhecer o Instagram da Eliane, que tem um monte de vídeo muito interessante. Gente, o vídeo, eles são super divertidos, mas com toda a seriedade que o assunto merece. Não é porque ali tem o máximo e fala de uma forma bem descontraída, né, Eliane? Que não deixa de ser um Isso. assunto sério e todas as informações verdadeiras. Exatamente, eu primo muito ali todo o meu conteúdo com base científica, tá? Eu não tô falando, não é a Eliane que tá falando, né? É a psicóloga e sexóloga Eliane que tá trazendo o conhecimento É, não científico é para o coisa que ela canal. inventou, gente. É Exato, tudo com não ela. invento Há quanto nada. tempo de profissão, Eliane? Quanto tempo com essa Quase profissão? 30 anos, Thalita. Quase 30 anos, gente. Não Sempre foi ontem que ela trabalhei com começou. essa, sempre trabalhei com essa mesma temática, Ela era sexualidade. uma, ela já era uma blogueira do sexo sem blog. Exatamente, quando não existia. Não existia, era tudo somente escrito, não tinham vídeos, Ah, né? verdade. Escreveu 2 livros, né, Eliane? Isso, educação sexual começa em casa, que é justamente Uhum. orientando os pais em como orientar seus filhos dentro de casa sobre sexualidade. Por quê? Porque os adultos que chegavam no meu consultório, Thalita, eu via assim que toda a dificuldade que eles estavam tendo na cama vinha lá da infância, da adolescência. Então, quanto isso é importante, né? Os pais falarem com os filhos, explicar isso, para prevenção de problemas depois na vida conjugal. E eu lancei agora, né, há 2 anos atrás, o Na Cama com a Sexóloga. Aí eu falo diretamente desses problemas, né? De o homem quando perde a ereção, quando brocha, quando ele tem ejaculação muito rápida, ou quando ele, né, tem muito desejo, né, e fica em cima da mulher, né, ou né, do seu par, independentemente quem seja. Certo. A mulher que não tem vontade, né? Ou a mulher que tem da ninfomaníaca, né? Que tem muita vontade, também é um problema. As Mulheres ninfomaníacas, só mudando um pouquinho de assunto, são raridade ou não? É o mais comum do que a gente pensa. têm bastante, né? Porque é uma compulsão Todo mundo sexual, né? reclama de falta de libido, então existe uma parcela grande da população escondida aí que não pode ver um pinto, alguma coisa do gênero, que pula em cima. Exatamente, que ficam atrás, né? Inclusive, mulheres que têm uma facilidade em gozar, elas podem estar num nível de ansiedade muito alto e pode ir para essa compulsão Ah, sexual, tem que cuidar, entendi. né? Então, assim, tudo aquilo que está saindo meio assim dos padrões ali pode virar uma disfunção sexual que precisa ser tratada. Não quer dizer que hoje não tem nenhum problema, não quer dizer que não vá desenvolver algum problema sexual. Por exemplo, agora nós Uhum. estamos aí nessa pandemia, todo mundo sofrendo, às vezes muita tristeza, às vezes muita euforia, justamente tentando se organizar internamente, porque saiu do cotidiano, se perde um pouco em como lidar com tudo. Então, a ansiedade pode tomar conta. E a ansiedade pode aparecer lá na cama, com um excesso de desejo. E aí se tornar uma disfunção sexual. Então, uma mulher Caramba, hoje. com essa pandemia, todo mundo louco, virado, nervoso, estressado, fechando o comércio, essa, pode dar esse tilt de Esse sexo sintoma contínuo para poder sair pode. um pouco do foco do problema? Exatamente, até porque depois de um orgasmo, depois de gozar, vem o quê? Vem uma sensação de alívio, né? De Tipo, eu saciedade. vi. Imagine você tem um orgasmo, você fica relaxada.
Então, A Ju muitas perguntou assim, meu pessoas... Deus, como que faz? Não, não foi a Ju, não. Não, foi a Jana. Como que faz você virar uma louca por sexo? Meu Deus, se a Eliane tiver a receita, também quero. Eu tenho a receitinha passo a passo. É bastante coisa. Nós estamos falando apenas de um ponto. Esse aí vamos deixar para uma outra live. Receitas para vir. Vamos Você vê que fazer até cansa. o bordão. Receitas para se tornar uma ninfomaníaca. Isso. Vamos Né? fazer a nossa fotinha que eu vou fazer aqui com as Vamos. bolinhas do bem-lá. Deixa eu desativar os comentários aqui. Vamos para foto. Como é que a gente faz aqui a mão, hein, para essa live? Nem sei, assim. Pode ser, pode ser. De olho, isso. Gente, dá um print aí, hein? Vocês gostaram da live? Marquem a gente. Isso, dá o print e marquem a gente. Agora eu quero fazer a minha, vou fazer uma também, Thalita. Uma De nós pose. duas. O print? É. Pronto. Cheia de live, agora ele começou a aparecer aqui para mim, falta menos de um minuto. Muitíssimo obrigada. Obrigada, deixa eu voltar os comentários aqui. Obrigada a todos vocês pela companhia neste domingo. Adoramos, adoramos. Assunto muito válido, muito bacana. Sempre um prazer ter você aqui no meu Instagram. Também Sempre gosto muito, bem-vinda. Thalita. Meu Instagram é sempre aberto para vocês, que eu vejo que tem muita mulher curiosa que adora esse assunto e nunca demais a gente discutir isso aqui, né? É verdade. Obrigada, Thalita. É um Obrigada, prazer estar tá? aqui com você e com todas as suas seguidoras, tá? Prazer Um é beijo meu. muito grande para todas e Beijo, meninas. todos. Boa semana, com bastante fé em Deus aí, que estamos passando por momentos difíceis, mas que vai melhorar, vai melhorar. Se Deus Isso. quiser. E todo mundo fazendo exercício. Todo mundo fazendo exercício, tá aqui